Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é bom estar aqui nessa finalização do dia do Senhor, ver pessoas que estão declarando que são pecadores, mas, contudo, necessitados de Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos quem nós somos e sabemos quem pode nos redimir e nos transformar. Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 35. Hoje nós não vamos dar continuidade à pregação de Isaías. Nós deveríamos estar pregando Isaías 6, mas, para a glória e honra do nosso Deus, Ele nos motivou na pregação desses 3 primeiros versículos do Salmo 35, versículo 1 ao versículo 3, como uma palavra de conforto, de alegria e uma palavra para meditação da Igreja do Senhor Jesus. Salmo de Davi. Grande Senhor, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. E dize à minha alma, eu sou tua salvação. Amém. Senhor Jesus, a palavra foi lida. Um texto pequeno, Senhor, mas acredito que, como falou profundamente ao meu coração esse texto, vai falar também profundamente ao coração da tua igreja. Pai amado, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o edificador de todas as coisas, o Senhor é Criador. Ó Pai, tem misericórdia da sua criação, tem misericórdia dos seus filhos, da sua igreja, e ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida conforme a tua palavra, conforme as tuas determinações. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiramente crentes, igreja do Senhor, ainda aqui nessa terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acredita, irmão, que o Senhor guerreia em favor de você? Você sabia que nas horas que você menos pensa, que você menos acha que o Senhor está próximo, essas horas Ele está te carregando? Porque o Senhor abençoa todos os que são deles. O Senhor não abre mão de ninguém que é dele. Até de mim, miserável pecador, o Senhor não abre mão. E não vai abrir mão de você, que certamente é bem melhor do que eu. Não é proselitismo que eu estou fazendo aqui. É uma verdade. Porque se eu for olhar para os meus pecados, pela minha natureza, eu não vou conseguir enxergar nada, porque vai ter um tronco nos meus olhos e no seu um cisco. Não é isso que o Senhor falou? Hipócrita, antes de procurar tirar o cisco dos olhos do teu irmão, tire o tronco que está no teu. Não é verdade? Eu estou cada dia mais amando Isaías. Isaías revela a Bíblia inteira. Até os números de capítulos de Isaías são igual aos números dos livros da Bíblia. E é tão incrível isso que no capítulo 6, que se Deus nos der a oportunidade, nós iremos pregar, nós vamos começar uma nova história para o povo de Deus, mesmo sendo a mesma história. Mas hoje aqui, irmãos, eu quero trazer uma palavra de ensino e uma palavra de conforto à igreja. Irmãos, eu vou falar sobre Davi, quem compôs
esse lindo salmo, um salmo imprecatório, mas esses 3 versículos, esses 3 primeiros versículos do salmo, ele traz a consciência de quem os lê, se você confia ou não confia no Senhor. Você sabia, irmãos, que nos tempos veterotestamentários, lá no Velho Testamento, o Espírito de Deus pairava sobre os reis, profetas, juízes, e os orientava e os conduzia quando estes eram colocados pelo Senhor para julgar, governar e socorrer a nação de Israel? Hoje, Ele está em nós, fazendo morada em nós, mas lá era específico. Pela obediência e pelo ouvir a palavra, o Espírito que estava sobre um profeta irradiava a vontade de Deus sobre todos os homens que ouviam a palavra, porque Deus falava pela boca dos profetas, mas hoje Deus nos fala pela sua santa palavra. Irmãos, o rei Saul, que era rei de Davi, nesse contexto do Salmo 35, reinava o rei Saul, e que era o perseguidor de Davi, e que era o que trazia muito sofrimento a Davi. É o que colocou Davi morando em cavernas, em lugares sombrios, difíceis. O rei Saul era uma autoridade estabelecida pelo Senhor. E ele foi ungido, irmãos. Ele foi ungido. Contudo, desobedeceu. Contudo, fazia só o que queria, só o que pensava, não ouvia, imaginava que de uma forma seria melhor para agradar a Deus, ou de outra forma, e assim ele caminhava, até ser colocado por Deus num confronto com um gigante, o gigante Golias. Davi é chamado por detrás da malhada, é determinado a ir por ordem do seu pai até seus irmãos, e ao chegar neste lugar, Davi não só vê aquela afronta ao Deus de Israel, como um só homem, amedrontando todo um exército e um rei. E todos nós sabemos a história. Davi derrota o gigante Golias. E o que acontece com Saul? O que nos fala 1 Samuel, no capítulo 13, de 1 a 14, 15, de 1 a 35, que pela desobediência Deus retira o espírito dele de Davi e entrega Davi a um espírito demoníaco. Retira de Saul e entrega Davi a um espírito demoníaco, Saul a um espírito demoníaco. Sabe o que é isso? Alguém deve perguntar e falar assim: mas Deus é mau. Deus retirou o espírito dele de Saul e entregou esse rei Saul a um espírito demoníaco. Como poderia esse homem resistir a uma vontade de Deus? Sabe o que é isso, irmãos? É o que está escrito lá em Romanos. Se você resolver seguir as suas concupiscências, meu filho, meus irmãos, meus amigos, se vocês resolverem seguir as concupiscências, as suas vontades, os seus desejos e as suas determinações, os seus juízos, vai se cumprir o que cumpriu aqui com Saul. Aqui, Deus retira o espírito. Hoje, Deus simplesmente prova que você não é filho dele, que você nunca foi. Porque o espírito dele não pode ser retirado, porque ele assim
o disse. Esse espírito maligno descrito em 1 Samuel 16:14, depois os irmãos podem conferir, 18:10 e 19:9, ele é de procedência divina, irmãos. Ele é de procedência divina, ele é o cão de Deus na corrente. Vai e morde. Volta. Procedência divina. Revela aqui que Satanás é subserviente a Deus, que ele só faz o que Deus determina. Revela aqui que Satanás jamais pode fazer você fazer qualquer coisa que não tenha sido determinado por Deus. Satanás é subserviente a Deus para fazer aquilo que foi decretado pelo Criador que ocorresse a todo homem e mulher que se entregar em adoração à criatura em lugar do Senhor Jesus. Por que Satanás não toca você? Porque você sabe quem você adora. Satanás toca toda a criatura que considerar a criação superior ao Senhor Jesus. Irmãos, nesse contexto, Davi estava sendo perseguido. Em 1 Samuel 24, Davi é incitado por seus soldados a tirar a vida de Saul. Lá em 1 Samuel 24, os homens de Saul viram para Davi e falam: ó meu rei, Saul dorme aqui na caverna. Agora é a grande oportunidade que o seu Deus te deu para que você o tire, para que você o mate, para que você o destrua, para que você faça a ele tudo o que ele tem feito a você. E Davi, sorrateiramente, vai lá, corta um pedaço da manta do rei, e depois ele mostra até para o rei: olha como que eu te poupei a vida, né? Mas o coração de Davi bate, estremece, porque o Espírito de Deus era com ele. E se vocês forem olhar no Salmo 51, quando Davi vira para Deus, quando Davi peca, vira para Deus: Senhor, não me tire o teu Espírito, porque poderia ser tirado sim, naquele contexto, poderia ter sido tirado sim, mas o coração de Davi bate, o coração de Davi estremece. Aí Davi diz para os seus homens o seguinte: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Você sabia que você é ungido do Senhor? Você sabia que seus pastores, você sabia que os seus diáconos, você sabia que seus presbíteros são ungidos do Senhor? Você sabia que nenhum de nós pode alçar a mão contra qualquer um outro irmão? Nem por palavras, nem por pensamentos, nem por qualquer um outro assunto? Porque se estão estabelecidos pelo Senhor. O Senhor nos diz: eu sou o Senhor, e nas lutas sairei à sua frente. Você sabe o que é isso, amado de Deus? Deus está virando para você e falando: olha, eu sei das suas lutas, eu sei quem é você, eu sei do que você é capaz, mas eu sou o que sou, eu sou o Senhor. E nas tuas lutas, na tua luta, viu, Wagner? O Senhor diz: eu sairei à tua frente. E Ele te declara que Ele é Deus. E Davi sabia disso. Então, nesse salmo, antes que Davi comece a imprecar contra os seus inimigos,
ele vira para o Senhor e fala: contende, Senhor. Contende porque eu já não aguento mais. Contende, Senhor. Contende porque a dor de uma doença que eu tenho é muito grave, Senhor. Contende, Senhor, porque meu marido me maltrata. Contende, Senhor. Contende, Senhor, porque um irmão se levanta contra mim sem nada ter contra mim. Contende, Senhor, porque só o Senhor pode. Era isso que Davi estava falando aqui. Contende, Senhor. Contende com os que contendem comigo. Porque o Senhor sabe quem eu sou, e o Senhor sabe por que eu estou aqui, e o Senhor sabe que eu quero viver para o Senhor. Davi se mostrava para Deus. Davi não se escondia de Deus. Davi falava para Deus os seus pecados e Deus via as suas virtudes. Mas nós não. Na igreja, irmãos, nós às vezes falamos coisas que não deveríamos falar. Dizemos coisas que não deveríamos dizer. Mas falamos. Nós, que somos irmãos uns dos outros, falamos. E Davi continua: peleja contra os que contra mim pelejam. Porque o pelejar aqui é frente a frente, é uma batalha frente a frente, corpo a corpo. As pessoas, os seus inimigos, começam a te enfrentar, às vezes de forma sorrateira, e às vezes frente a frente. E Davi sabe que isso está acontecendo. Davi tocava músicas para Saul, para que Saul se acalmasse. Mas de repente aquele espírito vinha, atentava Saul, por responsabilidade do próprio Saul. E ele, de maneira inesperada, se atirava contra Davi. E às vezes isso acontece no nosso meio, meus irmãos. De maneira inesperada, você vê um irmão amado se atirando contra você. E muitas vezes de forma sorrateira. Muitas vezes de forma escamoteada. Sem que você esteja preparado. Mas aquele que confia no Senhor obterá um vigor. E mesmo na queda, serão erguidos e com força andarão e voarão como águias. Essa é a palavra de Deus. Davi tem a certeza de que sua luta não é jamais e nem será contra uma autoridade instituída por Deus, no caso aqui o rei Saul. O seu desafio maior era confiar que mediante um clamor de um justo servo, não de um justo senhor, de um justo servo, o Senhor ouviria e socorreria. Você crê nisso? Que se você clamar ao Senhor na sua profunda tristeza, ou na sua mais alta alegria, Ele vai te ouvir? E vai te entender? Você já viu uma mãe olhando um bebezinho? Só do jeito que ele chora, ela sabe o que ele tem. Ah, está com uma dorzinha de barriga. Ah, não, ele está com fome. Já viu isso? Aí, o chorinho doce. A mãe sabe o que está acontecendo. E ela vai pôr a mão no lugar certinho, ou vai fazer a coisa certinha, para que o choro, para que o medo, para que tudo que esteja fazendo chorar cesse. E é isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus faz conosco. Contende, Senhor. Contende, Senhor. Assim como Deus falou ao coração de Davi que clamasse por socorro, porque foi Deus que colocou no coração dele esse pedido de socorro, e confiasse que a sua peleja seria vencida, e foi Deus que colocou isso no coração de Davi, como coloca no coração de todos nós que estamos aqui e cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele, o Senhor, nos determina também como igreja de Deus que confiemos e que acreditemos que Ele lutará por nós. Em qualquer situação, meu irmão, em qualquer situação, mesmo que tudo esteja perdido. Em Efésios 6, 12 está assim: Senhor, é o Senhor que vai adiante de mim. Perdão, em Deuteronômio 1:30.
Senhor, é o Senhor que vai adiante de mim. Em Efésios 6,12 está, porque a nossa luta, Senhor, o Senhor vai adiante de mim, porque a minha luta não é contra a carne. Eu não sei como lutar nessas situações que me rodeiam. Se fosse um homem físico, um material, que estivesse à minha frente, eu sacaria a minha espada e lutaria com ele, mas eu estou lutando contra as forças que eu não posso compreender, Senhor. Eu estou lutando contra uma força que leva um irmão meu a se levantar contra mim, um irmão amado. Eu estou lutando contra uma força que me leva como uma autoridade a não praticar aquilo que eu deveria praticar. Me ajuda, Senhor, porque eu sei que a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu sei que a minha luta não é aqui nesse mundo físico, é no mundo espiritual. E Davi, mesmo sendo perseguido naquele contexto por um rei, por exército, sabia disso, por isso não matou o seu rei. E nem mataria, porque ele sabia que a vingança não pertenceria a ele em relação ao ungido do Senhor, que a vingança pertenceria a Deus. E o Senhor novamente vem e diz à nossa igreja, a igreja do Senhor: eu sou o Salvador. Davi estava angustiado, andando de caverna em caverna, e o Senhor vem e diz: eu sou o Salvador, e nas lutas te livrarei dos teus inimigos. Isso é verdade, irmão. Nas lutas Ele te livrará dos seus inimigos. E do pior inimigo que você tem, você mesmo. Você mesmo. Ai daqueles que buscam em seu coração trair a seu irmão, certamente a ira de Deus será sobre ele. Davi vira para Deus e fala: Senhor, embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. O escudo era grande, o broquel era um escudinho pequenininho, que se colocava no braço, contrário ao braço que usava com a espada. E o broquel era para uma luta corpo a corpo. Corpo a corpo. Então, quando se ia lutar corpo a corpo, o guerreiro colocava um broquel no braço esquerdo, para quem era destro, né? E a espada, o braço direito, e com o braço esquerdo movimentava, atingindo, golpeando o seu inimigo e retalhando com a espada. O escudo já era quando ele era atacado por flechas. Era um escudo grande que a tropa se unia, se posicionava, e as flechas, os dardos inflamados que iriam ferir os guerreiros, caíam e eram repelidos, não passavam pelo escudo. Geralmente eram escudos de couro, ou às vezes de cobre, no caso do exército romano. No caso dos países árabes, geralmente era de couro. Então Davi pede: Deus, embraça os dois escudos, me protege contra as flechas, contra os dardos, mas também vai à minha frente e lute corpo a corpo com eles, Deus, eles são meus inimigos. Venha ao meu auxílio, Senhor, porque eu sei que se o Senhor não vier ao meu auxílio, eu estou perdido, porque são amigos meus, são irmãos meus, são israelitas como eu, e vêm e não têm misericórdia de mim, avançam contra mim como se eu fosse um cão, como se eu merecesse ser castigado. E na realidade merecemos, viu, irmãos? Mas não por um outro irmão. Tanto é que Davi, quando pecou com Betseba, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, ao invés de cair na mão de qualquer um desses homens, porque eu sei que eles não terão misericórdia de mim. Eu sei que eles me matarão, Senhor. São irmãos meus, mas me matarão. Ao clamar a Deus por proteção, pedindo a Deus que embrace o grande e o pequeno escudo, Davi sabia que estava em uma luta onde era atacado por homens, contudo, defendido por Deus.
Davi confiava plenamente que o Senhor desviaria de si os golpes de seus oponentes e lhe vestiria com a armadura de Deus para que pudesse resistir no dia mau. Davi sabia disso. Apesar de essas palavras serem palavras do Novo Testamento, Davi tinha convicção disso, que Deus o vestiria e o protegeria e o livraria, porque essa vestimenta não é uma vestimenta física, é uma vestimenta espiritual. Davi era atacado por homens, contudo defendido por Deus. Davi confiava plenamente que o Senhor desviaria de si os golpes de seus oponentes e lhe vestiria com a armadura de Deus para que pudesse resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permaneceria inabalável. Sendo assim, mesmo diante de dores, ele permaneceu firme. Você consegue? Tenho certeza que nós não conseguiremos por nós mesmos. Porque a nossa natureza nos impele a ser o contrário. Mas hoje o Espírito não está sobre nós. Hoje o Espírito reside em nós. E o Espírito, ele diz claramente ao seu coração, à sua mente, a todos os sentidos, ele vai aguçar o canal de audição que você tem e vai falar, não é aqui, eu amo você. É por aqui. Não vá aqui. Eu amo você. É por aqui. E se você for, e se não for da vontade dele que você vá, para que você seja treinado, experimentado, porque ele não vai te abandonar, ele te traz e ele provoca um acidente, ele provoca uma doença, ele provoca o que for necessário para que você não vá lá, mas não para te punir, mas por amor. Por amor desse Deus maravilhoso que te escolheu, que me escolheu, que nos escolheu. Então, assim, mesmo diante de dores, devemos permanecer firmes. Davi foi ungido com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Por isso foi rei de Israel. Por isso foi rei de Israel. Qualquer homem que vocês colocarem aqui em cima, qualquer pastor, é ungido para ser líder, para ser servo, para ser aquele homem que conduza vocês à verdade, ao caminho que é Cristo Jesus. E sendo assim, o olhar da igreja para qualquer homem que subir aqui, o olhar de Israel para Davi, ou para Saul, mesmo no pecado dele, deveria ser um olhar de misericórdia. Davi foi atingido por vários dardos, como nós somos atingidos. Mas esses dardos não nos matam, só nos experimentam. E nos deixa experimentados. Sabe para quê? Não é para aparecer diante do nosso inimigo como um super-herói. É para que se mostre aos nossos inimigos, aos nossos ofensores, que estamos feridos, machucados como eles, e que precisamos de Cristo para sermos curados. Qualquer um de nós, meus irmãos, da mais alta autoridade do país, ao mais simples homem da terra, quando Deus nos fere, ou quando Deus decreta que algum ferimento venha sobre nós, o desejo de Deus é que sejamos curados. Davi ainda vira no versículo 3, pede a Deus, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Davi sabe que está sendo injustamente atacado, e Davi suplica a Deus que o ajude e combata os seus inimigos por ele. Davi não hesita em pedir que Deus enfrente seus inimigos como um soldado, mostrando a sua total dependência do poder de Deus ao pedir ao Senhor que certifique a sua alma que somente nele
ele poderia obter a salvação e a garantia que não seria morto. Davi declara: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Davi declara que apenas Deus vem em sua salvação. Declara Cristo como sua rocha e a sua salvação, e o seu mais alto refúgio, o único capaz de lhe manter estável e confiante. Declara que os que mais amou se arremeteram contra ele para destruí-lo. O seu filho Absalão, o seu rei Saul, o seu general que descumpriu uma ordem quando ele pediu para não matar seu filho, ele matou. E todos os pedidos imprecatórios que Davi fez nesse salmo aconteceu. O seu general morreu degolado. Saul morreu na mão dos inimigos. Aliás, para não morrer na mão dos inimigos, se atirou sobre a sua espada e se matou. Porque quem levanta a mão contra o ungido de Deus, contra qualquer um que crê no Senhor Jesus, que está sentado aqui, prestará contas ao nosso Deus. Literalmente, naqueles tempos, numa guerra com uma espada. Hoje, não. A vingança é minha, diz o Senhor. Irmãos, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a palavra de Deus nos diz que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Querida igreja, quando me deparo com essas palavras que está em Hebreus, meu coração se enche de alegria ao verificar o amor de Deus por sua igreja. Ele não deixou a palavra dele morrer, ele não deixou a palavra dele se perder, ele resolveu, antes da fundação do mundo, trazê-la para o seu ouvido, para o meu ouvido, para que você ouça e busque viver uma vida conforme Deus deseja que você viva. Assim, nós também, como Davi, a igreja de Deus, temos estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Já que também em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Palavra de Deus para nós, em 2 Coríntios 6. Sendo assim, queridos irmãos, diante do tamanho tesouro, como a igreja de Cristo, devemos ser diferentes do mundo. Devemos ser diferentes do mundo. Devemos ser luz e sal por onde estivermos e por onde andarmos, dentro da igreja e fora da igreja. Jamais nós poderemos nos amalgar às leis e julgamentos seculares. Você está julgando um irmão seu conforme a lei do mundo? Você não está numa democracia diante de Deus. Você está numa teocracia bíblica. O mundo está, o Brasil no caso, numa democracia. O mundo está, no caso da Rússia, numa ditadura. O mundo está em outros países indeterminados, mas nós não, nós servos de Deus, filhos do Senhor, nós estamos sob uma teocracia bíblica. Quem é o nosso governante? É Deus, Cristo Jesus. E as normas e as leis que nós seguimos é a palavra, a santa palavra dele. Qualquer homem ou mulher que tente trazer julgamentos externos para dentro da igreja, peca contra Deus. Jamais poderemos nos amalgar ao mundo. Irmãos, não somos do mundo, apesar de estarmos no mundo. Irmãos, devemos constantemente esmurrar a nossa carne e nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra, que provocam guerra entre irmãos e irmãos, guerras fratricidas.
Irmãos, nós devemos mostrar para o mundo aí fora um procedimento exemplar para que os gentios, que naquilo que eles falam de nós, seja desconstruído quando observando o nosso proceder, e toda a boa obra que praticamos possam, através desse olhar, desse relance que Ele tiver sobre nós, quando andamos pelo mundo, não sendo do mundo, glorificar a Deus. Imagine quando você conversa, ou quando algum ímpio vê você falando mal de alguém, do seu amigo, do seu irmão, da sua família, do seu marido, da sua esposa. Ele vai falar: por que eu vou ali? Não tem diferença não, eu sou melhor, eu sou mais ético. Eu sou muito mais ético do que aquele povo ali. Diante de tão grande chamada do nosso Deus, temos como fonte de doutrina a Bíblia. É a Bíblia que nos ensina como nós vamos viver. Ninguém mais pode nos ensinar como nós vamos viver. Ninguém. Nós devemos entender, irmãos, que somos livres. Livres em Cristo Jesus. Todavia, como livres que somos, não nos é lícito usar a liberdade por pretexto da malícia, mas viver como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Ora, não diz a palavra de Deus que ao prestarmos serviços a Deus, e nestes momentos em que estivermos ofertando a Deus, e verificarmos que algum irmão tem alguma coisa contra nós, não devemos deixar tudo o que estivermos executando e irmos nos reconciliar com esse irmão? A palavra não nos diz isso? E olha que eu estou falando aqui, vejam bem, querida igreja, hein? Não é que eu tenha nada contra o irmão, é se o irmão tiver contra mim. Eu tenho que deslocar até ele. Sabedor que ele tem alguma coisa contra mim, eu tenho que deslocar até ele. E amá-lo e admoestá-lo em amor. Porque a nós, irmãos, é pecado ter alguma coisa contra qualquer irmão. É pecado falar contra qualquer irmão. É pecado se movimentar contra qualquer irmão. Não é contra pastor, não, é contra qualquer irmão. Não está escrito que, como filhos de Deus, devemos andar de modo digno de nossa vocação? Da vocação que fomos chamados com toda humildade e mansidão? Não está escrito? Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz? Não está escrito, irmão querido? Você ouve a palavra, você segue a palavra? Não está escrito? Sabe por que Deus escreveu? Porque somos uma família, irmãos. Nós somos uma família bendita, corpo de Cristo, amados por Cristo. E existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, é servo de Cristo Jesus, se você age contrário à palavra de Deus, você não faz parte, não tem como você fazer parte do corpo, porque o corpo é comandado pelo cérebro, e o cérebro é Cristo. Olha, é claro que eu vou cair, é claro que eu vou pecar, é claro que eu vou errar, mas quando eu faço isso constantemente, achando que eu posso me tornar juiz sobre qualquer um, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso do cabeça, que a minha cabeça me basta, e que eu vou fazer o que eu bem desejar. É isso.
Não é verdade que se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só? Não é bem verdade isso? Está escrito. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, glória a Deus, ganhastes uma vida. Se ele não te ouvir, irmão, chama mais duas testemunhas, vá de novo até ele. E se ele não te ouvir, conte à igreja. E se ele não ouvir a igreja, ele será considerado iníquo. Ele não fará mais parte do nosso grupo, porque ele nunca fez. Vocês entenderam que a palavra tem solução? Que nenhum de nós precisa fofocar, falar, ou achar que somos juízes, ou achar que podemos determinar se é bom ou ruim alguma coisa que alguém está sofrendo? Que nós temos que buscar no Senhor e sermos mais leais, mais verdadeiros, que se nós fizéssemos isso dentro da igreja, nós não teríamos confusão dentro da igreja, não teríamos problema dentro da igreja, porque nós chegaríamos perto daquele que nos ofendeu, ou aquele que está pecando, e falaríamos diretamente com ele tudo que se deveria falar, em amor, em amor, em amor. Sabe o que é em amor? Falar, eu morro por você, mas deixa de fazer isso. Eu sou seu irmão, eu morro como Cristo morreu por você. Não como Cristo, né? Mas como um pequeno Cristo. Você sabia que a palavra de Deus fala que sois deuses? Sois deuses. Sabe por que Deus fala isso, irmão? Porque quando você se converte a Cristo, Ele te outorga representatividade, e você passa a ser representante de Deus nessa terra, autoridade instituída por Deus. Então você faz o que Deus faz, você corta o que Deus corta, porque você é a igreja de Cristo na terra. Mas, certamente, se não cumprires a palavra de Deus, Ele vai te chamar, se você for filho, e vai te disciplinar, e vai te fazer ouvir o que não era para ouvir. Então, se o teu irmão pecar contra ti, se você for ter com ele e ele te ouvir, você ganhou uma vida para o Senhor Jesus. O pecado, irmãos, o pecado que queremos colocar, retirar ou julgar, na realidade não é o pecado do seu irmão, é o seu. Tudo aquilo que você fala com o seu irmão é porque você certamente é capaz de fazer. Por que você não tem coragem de falar diretamente com ele? Nós não podemos falar de nenhum irmão ou de ninguém se nós antes não tivermos buscado esse irmão e conversado com ele. Sabia que qualquer ato contrário a um servo do Senhor, se ele não tiver em pecado, se ele não tiver feito alguma coisa que desagrade a Deus, e se você se levanta porque você acha que você é melhor, ou você acha que é de uma forma que deve ser, ou de outra forma que deve ser, e você se levanta contra aquele servo de Deus inocente, como Saul se levantou contra Davi, você está pecando, e você está sendo dominado por você mesmo. Isso é triste, porque nós temos que ser dominados pelo Espírito de Deus. Primeiramente, nós devemos honrar verdadeiramente a Deus e amar a Deus com as nossas vidas. Ame os seus líderes, irmãos. Ame os seus líderes. Ame os seus irmãos. Ame os seus inimigos. Repreenda quem lhes falar mal de qualquer pessoa, cristão ou não. Reaja e admoeste-o, e o oriente no sentido que busque solucionar o seu problema com aquele contra quem está falando. Ame a Deus. Sabe por quê, irmão?
Porque se você não fizer isso, você vai ser chamado de homem de Belial. Você sabe o que é um homem de Belial? Está aqui, ó, em Provérbios 6, 12 e 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E o Senhor ainda continua falando a nós, ao meu coração, ao coração de vocês. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a pior delas, que o Senhor abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Essa pregação, irmãos, Deus me esmurrou. Minha esposa é testemunha disso. E às vezes a gente não quer trazer. A gente quer fechar, não é comigo. Deixa para lá. Não é comigo. Para que eu vou interferir? Não admita que nenhum irmãozinho, do mais carente ao mais abastado, do mais importante ao menos importante, seja submetido à tortura, seja submetido ao mal falar. Não admita. Você quer acabar com isso dentro da igreja? Na hora que a pessoa vier falar com você, fala assim: olha, vem cá, vamos lá, vamos procurar o fulano lá e nós vamos falar com ele agora. É isso que nós vamos fazer. Você vai ver como a pessoa vai se acovardar. Você vai ver que a pessoa não vai querer ir com você. Porque se ela quisesse ir, ela não falaria com ninguém, ela já teria ido. E aí, irmãos, como é que nós estamos para fecharmos essa pregação? Como é que nós estamos na nossa casa? Como é que nós estamos com os nossos chefes? Como é que nós estamos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos pastores? Como é que nós estamos? Vamos ter que pedir perdão, hein? Vamos ter que pedir perdão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos? Aqueles que puderem ficar de pé, por favor.